Meus amigos, meu tema de hoje é um tema que tem me preocupado há muito tempo, sobre o qual eu me debrucei, que é um trecho da obra do Thomas Mann, A Montanha Mágica. Todo mundo que lê esse romance ficou impressionado, especialmente com os diálogos que Thomas Mann pôs na boca de dois personagens, o Settembrini e o Nafta. Esse tema é muito interessante porque naquele instante, o Thomas Mann estava discutindo a própria modernidade, a própria forma de construção mental que se fez na Europa da modernidade e de resto no mundo ocidental. Então, os dois personagens são paradigmáticos. O Settembrini é um maçom da loja carbonária. Então, é o perfeito revolucionário que tem muito de liberal, descambando para o socialismo. O Thomas Mann vai apresentá-lo como monista, no sentido filosófico, ou seja, ele acredita que não há Deus, há só matéria. Então, a unidade do pensamento dele está nisso. É o perfeito materialista, como tantos conhecemos hoje em dia. Né? Do outro lado, a gente tem o Nafta, que é muito interessante a história do personagem, porque ele é judeu de nascimento, depois vai parar num seminário jesuíta. E aí ele vai apresentar a modernidade do ponto de vista da Igreja Católica, que é o próprio jesuitismo. O Settembrini é a modernidade, vamos dizer assim, laica. O Nafta é a modernidade sob a batina. E o ponto é que esses diálogos são bastante esclarecedores, são muito eruditos, muito instigantes. O Thomas Mann tem uma capacidade de criar personagens que, não à toa, levaram a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Mas o ponto interessante, eu quero focar com vocês aqui, é que essa visão do Settembrini é, na verdade, a visão liberal e a visão, vamos dizer assim, marxista, materialista dialética, que vai vir com toda a força no século XX. Veja que o Thomas Mann escreveu entre 1913 e 1923, aproximadamente. Então já tínhamos na Revolução Russa e nós já tínhamos os conturbados fatos que derrubaram a monarquia na Alemanha e já tínhamos passado a Primeira Guerra Mundial. Então o Thomas Mann já estava sob o impacto da Primeira Guerra Mundial. E a gente olhando a obra dele como um todo, especialmente a mais brilhante de todas, que é o Dr. Fausto, a gente vai ver que essa é a preocupação fundamental, dar uma resposta para a loucura que foi aquilo que ele viu, que ele assistiu. Como a Europa tão civilizada caiu tanto. Mas voltemos ao personagem Nafta. O personagem Nafta ele é interessante por ser jesuíta. E, e aí ele vai dizer que o Nafta é dualista. Isso é muito interessante porque o Thomas Mann faz uma ponte entre o jesuitismo e o esteticismo alemão. E qual é o ponto fundamental dessas duas, vamos dizer assim, visões? Nesse dualismo, você tem que Deus é o bem, mas o mal é necessário e o mal dá a dinâmica da história. É a raiz do marxismo que vem depois. Né? A diferença é que o marxismo abraça o mal e ponto. Para ele é basicamente a matéria, o mal, a revolução, que é o processo histórico. Enquanto que os dualistas, como os esteticistas, a Mora do Goethe, e, no caso, ele apresenta que é a visão de Thomas Mann sobre os jesuítas, né? Que eles têm essa visão dualista, ou seja, eles não descartam o mal. E é muito interessante porque toda a discussão é a gnose que virá a emergir com o Renascimento.
tanto os carbonários como os jesuítas são filhos da modernidade. Acreditam na ciência. Fazem da ciência quase um substituto de Deus. Mas o ponto fundamental aqui é que essa captação do Thomas Mann eu nunca vi em outro lugar. De associar a visão jesuíta a essa visão dualista da divindade. Quando a gente lê, por exemplo, no José e seus irmãos, em certa altura, o Thomas Mann vai dar destaque a um trecho do livro do Gênesis que conta a história de Jacó. E especialmente ele faz ênfase na bênção de Jacó sobre os seus filhos e sobre José. E qual é o ponto? O Jacó abençoa José desde o alto e desde os abismos mais profundos. Tem aí a dualidade posta. E se a gente olhar com calma os primeiros versículos do capítulo 45 de Isaías, nós vamos ter a mesma temática, em que Deus promete, pela boca de Isaías, dar aos homens a riqueza das trevas. É um texto obscuro e difícil de fazer exegese, mas a gente mostra que tem elementos no Antigo Testamento que dão fundamento a uma visão dualista da divindade cristã. Esse ponto é muito interessante porque, na prática, o Thomas Mann vai dizer que não há uma grande diferença entre a visão da Igreja Católica contida na ordem jesuíta e a visão dos esteticistas alemães, que é basicamente a visão que vai moldar toda a filosofia, vamos dizer assim, a partir do século XIX. Eu fiquei espantado. Eu chamo a atenção de vocês para isso, eu sugiro àqueles interessados que têm esse tema como de interesse, que façam a leitura, porque o Thomas Mann fez uma pesquisa cuidadosa. Eu precisaria cotejar o que está dito no romance A Montanha Mágica com outras fontes, mas é difícil achar fonte isenta para falar sobre a história e o pensamento dos jesuítas. Eu estou atrás e não encontro. Só encontro apologia ou descrição. E descrição assim, externa, não entra nos detalhes. Há uma pobreza de fontes analíticas sobre a evolução do pensamento e o que pensam de fato os jesuítas. A gente tem são manifestações. O ponto é que o Thomas Mann fez uma eruditíssima pesquisa e construiu um personagem muito bem acabado, muito emblemático. Eu não sei até que ponto esse personagem corresponde ao pensamento hegemônico dentro da ordem, naquela altura e hoje, eu não sei dizer. Mas o que nós temos é que a ordem jesuíta, na segunda metade do século XX, caminhou para uma linha revolucionária mesmo, modernizante. O Pedro Arrupio, que foi o superior importante depois do Concílio Vaticano II, propôs a Paulo VI, e mesmo a João Paulo II, a modernização da ordem. E foi rechaçado, não foi aceita a sua visão. Aí o João Paulo II chegou a cogitar e tomar decisões fortes contra a própria pessoa do Arrupio. Mas o fato é que isso se torna mais importante porque temos agora um Papa de origem jesuíta. Temos um Papa que tem coração de franciscano, mas sua ordem é jesuíta. E olhando o que está narrado na obra de Thomas Mann, a gente se pergunta, o que virá? Não creio que seja possível esperar que tenha mudado radicalmente essa postura, essa visão desde que o Thomas Mann escreveu. E se mudou foi, já vimos aí, eu já disse, né, foi num pêndulo mais à esquerda, vamos dizer assim. Então muitas coisas ficam no ar. Não é? Eu estou debruçado sobre esse assunto porque considero que esse assunto é um assunto relevante e que vai ser objeto de discussão, de debate, tão logo o novo Papa comece a publicar seus textos. Eu espero as primeiras encíclicas, as primeiras manifestações escritas mais
alongadas para a gente ter o perfil. Isso coloca para o observador muitas coisas instigantes. Eu estou muito entusiasmado com as possibilidades abertas sob o reinado do Papa Francisco.